Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de Estatística e Indicadores Sociais. Hoje é a nossa segunda teleaula. Eu sou a professora Aline Rosseto, eu sou licenciada em Matemática, mestra e doutoranda em Ensino de Ciências e Educação Matemática. Nós temos acompanhando o Skype a tutora Márcia, então se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, envie por meio do Skype avelar.tutel@croton.com.br, que ela estará repassando a sua dúvida e aí eu respondo de acordo com os seus questionamentos. Como eu comentei, hoje nós teremos a segunda teleaula e o assunto da aula de hoje são as fases do trabalho estatístico. Nós vamos falar um pouco da pesquisa, alguns métodos de pesquisa. Então, são esses assuntos que nós falaremos na aula de hoje. Mas antes de vermos o que é essa pesquisa, o que são essas fases, eu gostaria de retomar alguns pontos que nós vimos na nossa primeira teleaula. Então, nós falamos de alguns conceitos como o que é uma população, o que é uma amostra. Então, lembrando que a população, ela é o todo, ela tem características e nós consideramos o todo. E a amostra é uma parte desse todo, é uma parte representativa. Quando nós falamos em amostra, ela precisa ser representativa, ela precisa levar em consideração as características da população, porque nós, quando vai fazer uma generalização, essas características, elas continuam na nossa amostra. Então, é importante que essas características, elas prevaleçam na nossa amostra. Nós falamos de variáveis, que são essas características. Por exemplo, se você seleciona uma amostra, como, por exemplo, os estudantes do curso de serviço social, algumas variáveis podem ser selecionadas, como a idade, a faixa etária, quais são o sexo, temos mais alunos do sexo feminino ou do sexo masculino, classe social, nós podemos pensar em tipagem sanguínea, várias características, então essas variáveis são essas características. E nós podemos pensar em variáveis qualitativas e quantitativas. A qualitativa, ela está se referindo a um atributo, a uma característica, a uma qualidade. Então, nós pensamos em características que não são numéricas. Por exemplo, classe social, ela é uma característica não numérica. Tipagem sanguínea é uma característica não numérica. Escolaridade é uma característica não numérica. Quando nós já vamos para o lado, por exemplo, da faixa etária, vamos pensar aí no peso, na altura, que também são características, nós estamos analisando variáveis quantitativas, porque eu tenho um número, eu tenho uma contagem para representar esses valores. Podemos pensar na quantidade de filhos, na quantidade de irmãos, na quantidade de alunos em uma sala de aula. Essas variáveis, essas características já são consideradas como quantitativas. E também falamos na nossa primeira aula das medidas de tendência central. O que é uma média, o que é uma mediana e o que é uma moda. Então, características de cada uma dessas medidas. Como eu disse, na aula de hoje nós vamos falar de pesquisa. Então, como pode ser realizada uma pesquisa? Por que é importante você ter essa disciplina, termos aí esses pontos, né, importantes que também fazem parte da ementa dessa disciplina? Bom, quando eu tenho, por exemplo, uma amostra, dessa amostra nós precisamos analisar ou verificar algumas características. Então, se você quer desenvolver uma pesquisa, você seleciona uma amostra e algumas etapas você precisa seguir. Você precisa coletar os seus dados, você precisa se planejar, você precisa analisar os dados, você precisa apresentar esses dados. Então, nós veremos isso no decorrer dessa aula de hoje. Vamos então ver o objetivo da aula. Nós temos então como objetivo compreender o que é uma pesquisa social e conhecermos alguns métodos e as etapas dessa pesquisa. Então, nós vamos ver o que é essa pesquisa, o que são esses métodos, né? Como que você pode desenvolver, você pode realizar a pesquisa
e também algumas etapas que são consideradas as fases de uma pesquisa. Na aula de hoje nós vamos ver também, então nós vamos trabalhar com essa ferramenta de interação, que é o Kahoot. Nós vamos fazer aí o jogo também na aula de hoje. Então preste bastante atenção no que nós veremos, nos conceitos que serão abordados na aula de hoje. Por quê? Porque esse jogo vai ser baseado nesses conceitos, nas características que nós vamos ver na aula de hoje. Para que você participe, nós tenhamos aí uma interação diferente nessa aula. Eu falei que nós vamos falar da pesquisa. A gente pode considerar essa pesquisa como um processo. Um processo porque, quando é realizada uma pesquisa, algumas etapas, algumas fases precisam ser levadas em consideração. Vamos pensar, por exemplo, quando você for realizar um bolo. Você, para fazer um bolo, você concorda comigo que precisa de algumas etapas para você fazer esse bolo? Então, é um processo em que você precisa selecionar os ingredientes, você precisa identificar quais são os primeiros ingredientes que você precisa utilizar. Tem bolos que você vai colocar na batedeira, começar primeiro pelo ovo. Tem outros bolos, por exemplo, um bolo de chocolate, você pode começar pelos ingredientes secos e deixar o ovo para o final. Então, são algumas fases que você precisa passar até chegar no bolo pronto. Quando a gente fala em pesquisa, também é assim. Ela é um processo. Fazer um bolo também é um processo. E a pesquisa também é um processo. É um processo que você tem etapas, você tem fases, até você chegar a uma resposta daquele problema inicial que você tinha. Mais ou menos isso, pesquisa, para te dar aí uma clareada nesse assunto. E para darmos continuidade, eu tenho uma questão de reflexão no quadro. Qual que é a importância da pesquisa para o curso de serviço social? Se a gente pensa que a pesquisa é um processo, se a gente entende a pesquisa como um processo, como que esse processo pode auxiliar na sua formação e na sua futura profissão? Como que esse processo, como que essa pesquisa pode auxiliar e por que que é importante? Então, eu deixo esse questionamento para você, para conversar aí entre vocês, mandarem as suas contribuições e logo eu retorno para darmos continuidade à aula.
E aí, você conseguiu responder por que é importante a importância da pesquisa para o curso de serviço social? Bom, quando a gente fala em pesquisa, é importante não só para a sua formação, como para o seu curso. Nós podemos pensar em pesquisa de forma geral dessa importância. Por quê? Quando está sendo realizada a pesquisa, novas coisas, novas descobertas estão acontecendo. Então, nós pensamos na pesquisa como um ponto bem importante também para o aprimoramento das ideias, para o desenvolvimento científico, para o desenvolvimento tecnológico. Nós realizamos pesquisas, por exemplo, quando você tem um problema ou uma questão que você precisa resolver. Fazer a pesquisa, desenvolver, passando por etapas, por fase, vai auxiliar na resolução desse problema. Então, nós temos aí a importância da pesquisa. Também para um diagnóstico social, para resolver algum problema de uma determinada realidade, pensando aí nos indicadores sociais, nas políticas públicas. Então, a pesquisa é muito importante. Quando nós vamos além da sua área, por exemplo, da área de serviço social, nós podemos pensar pesquisa na medicina, como que é importante, então, os avanços, as descobertas, por exemplo, com relação ao câncer. Quantas descobertas têm sido feitas no decorrer desses anos? Com a tecnologia, antes a gente tinha apenas um telefone fixo. Foi desenvolvido celular. Olha como que a gente pode se comunicar hoje. Então, nós temos aí um celular, tem um WhatsApp, tem Facebook. Você consegue conversar hoje com uma pessoa que está lá no Japão, por exemplo. Então, nós temos aí a pesquisa pensando aí para esses desenvolvimentos tecnológicos, pensando nesse avanço. Então, é um ponto muito importante quando nós pensamos em pesquisa. No quadro, eu tenho uma definição desse termo. Então, a pesquisa é um processo, como eu já comentei anteriormente. Então, ela é um processo, ela passa aí por fases, por etapas, que permite a obtenção de novos conhecimentos no campo da realidade social. Então, veja, olha a importância de se ter novos conhecimentos. Conhecer novas realidades, conhecer e poder, de alguma forma, trabalhar sobre essa realidade social, buscando a melhoria de uma localidade, de uma região, de um povo. Quantos problemas nós vemos aí no nosso dia a dia, seja com relação à natalidade de crianças, mortalidade infantil, pessoas morando nas ruas, quantos problemas nós temos? E quando a gente fala da pesquisa, é importante, porque é esse processo que vai obter novos conhecimentos no campo dessa realidade social. E outra coisa bem importante é que não é apenas obter esses novos conhecimentos, é fazer algo sobre e a respeito desses conhecimentos. Então, não importa só obter novos conhecimentos, mas se eu tenho outras fontes, outros conhecimentos, como que eu posso ajudar outra pessoa? Como que eu posso fazer uma melhoria, fazer a diferença na vida de alguém? Como que eu posso modificar a realidade de uma determinada população, de um determinado povo? Então, além de ser esse processo que vai mostrar esses novos conhecimentos, de que forma que eu posso utilizar esses novos conhecimentos a favor de uma melhoria da realidade, a favor de uma determinada população. Então, a pesquisa ela é muito importante. Quando nós falamos em pesquisa, nós podemos pensar aí em dois pontos, a pesquisa pura e a pesquisa aplicada. Qual que é a diferença básica entre elas? A pesquisa pura, ela está preocupada em desenvolver um conhecimento científico. Então, eu penso no desenvolvimento de leis, no desenvolvimento de conceitos. A pesquisa aplicada, ela vai utilizar dessas leis, desses conceitos, desse desenvolvimento científico e aplicar na realidade. Então, eu vou utilizar desses conceitos e fazer uma aplicabilidade, observando quais são as reações que acontecem, observando quais são as modificações dessa realidade. Então, nós vamos aprender agora e entender, né, qual que é a diferença entre esses dois tipos de pesquisa. Mostrando agora para você, primeiro, o que é essa pesquisa pura. Veja. A pesquisa pura, ela busca o progresso da ciência.
ela procura desenvolver os conhecimentos científicos sem a preocupação direta com suas aplicações e consequências práticas. Veja, ela busca o progresso da ciência. Então, nós pensamos aí num desenvolvimento de conhecimento, num conhecimento científico. E ela não tem preocupação com a aplicação desses conhecimentos que foram elaborados, que foram desenvolvidos. Por quê? Porque essa aplicação, essa praticidade vai ser vista na pesquisa aplicada. Isso não é importante? Opa, não é isso. Na verdade, esse não é o objetivo, não é o foco da pesquisa pura. Esse é o foco da pesquisa prática, da pesquisa aplicada. Então, a preocupação é com esse conhecimento científico, com o progresso da ciência. O seu desenvolvimento tende a ser bastante formalizado e objetiva a generalização com vistas na construção de teorias e leis. Então, o objetivo é desenvolvimento científico, é progresso das ciências, é construção de um conhecimento novo, de um avanço dessas teorias e dessas leis. Então, a pesquisa, ela vai mostrar novos jeitos e novas formas para enfrentar os problemas da realidade. Então, a pesquisa, ela auxilia nessa resolução desses problemas da realidade. Como que eu posso lidar com determinado problema? Como que eu posso fazer uma intervenção para que aquela realidade seja modificada? A pesquisa, ela auxilia nesse enfrentamento de novas formas e de novas maneiras de lidar com a realidade. Nós falamos da pesquisa pura, que é esse desenvolvimento científico, preocupado com o avanço da ciência, preocupados em desenvolver um conhecimento de teorias, de leis. Mas a pesquisa aplicada, qual que é a base, qual que é o seu interesse, qual que é o seu objetivo? Vamos ver. A pesquisa aplicada, ela depende de suas descobertas e se enriquece com o seu desenvolvimento. Tem como característica fundamental o interesse na aplicação. Então, como o próprio nome diz, pesquisa aplicada, o interesse é na aplicação. Mas na aplicação do quê? Na aplicação e na utilização dos conhecimentos. Muitos desses conhecimentos foram desenvolvidos por meio da pesquisa pura. Então, essas teorias, essas leis que foram desenvolvidas na pesquisa pura, aqui na pesquisa aplicada, eles utilizam de forma a mudar, a modificar aí esses novos jeitos de enfrentar a realidade. A sua preocupação está menos voltada para o desenvolvimento de teorias de valor universal que para aplicação imediata numa realidade circunstancial. Observe. Por que a preocupação? Não é que não se preocupa, é menos preocupada com o desenvolvimento de teorias. Por quê? Porque o desenvolvimento de teorias é preocupação da pesquisa pura. Esse tipo de pesquisa, então o pesquisador que realiza a pesquisa pura, que tem essa preocupação. Como que eu vou desenvolver essa teoria? Como que essa teoria ela pode auxiliar no desenvolvimento de uma realidade, na modificação de uma determinada realidade. Só que aqui na pesquisa aplicada, a sua preocupação é nessa aplicação imediata. Como que ele pode modificar essa realidade? Quais são os novos jeitos, as novas formas de modificar essa realidade? Quais são os problemas que podem ser enfrentados? Então, enquanto a pura está preocupada com esse desenvolvimento científico, com esse avanço das ciências, com relação a teorias, com relação às leis, a pesquisa aplicada, ela vai fazer o uso desses desenvolvimentos e aplicar na realidade de forma que esse pesquisador ele possa fazer diferença, ele possa melhorar essa realidade. Então, nós vimos aí esses dois tipos de pesquisa, então a pesquisa pura e a pesquisa prática, ou também chamada de pesquisa aplicada. Esses termos pode ser que você encontre de forma diferente. Isso vai depender do autor. Então, quando um autor ele estuda essa parte dos métodos, ou também chamado de metodologia, ele pode
utilizar nomenclaturas diferentes, ok? Então, pode ser que você encontre algumas nomenclaturas diferentes. Nós falamos desses dois tipos, a pura e a aplicada. Mas e como que a gente pode classificar essas pesquisas? Como que eu identifico, como que eu classifico, qual que é o objetivo? Veja no quadro. Cada pesquisa, ela tem um objetivo específico. Nós vamos falar de 3 classificações, que também podem ser chamados aí de 3 objetivos. Nós vamos falar da exploratória, da descritiva e da explicativa. Cada uma delas tem uma característica, né? Tem alguma característica, tem a sua importância. Então, assim, quando a gente decide fazer uma pesquisa, essa intenção de desenvolver uma pesquisa é porque você tem um problema, algo que você quer responder, você quer uma resposta para determinado problema. Você não tem uma quantidade suficiente de informação que te dê embasamento para responder esse problema. Por isso, você vai realizar essa pesquisa. E quando a gente fala em pesquisa, ela tem várias fases. E aqui nós vamos ver, então, esses objetivos ou essas classificações de acordo com o objetivo. A primeira é a exploratória. Ela tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. Então, aqui nós temos uma maior familiaridade com o problema no momento de uma construção de hipóteses. Eu consigo ter uma visão geral de um determinado fato. Algumas outras características são as que apresentam menor rigidez no planejamento. Então, eu tenho uma menor rigidez. Então o planejamento ele não é rígido? Opa, não é isso. Ele é mais flexível. Então, nós vamos ver no decorrer da aula que um dos pontos, ou uma das fases ou etapas da pesquisa é o planejamento. Você precisa se planejar para desenvolver ou realizar uma pesquisa. Dessa forma, esse planejamento ele acaba sendo mais flexível quando nós estamos falando da pesquisa exploratória. Envolve levantamento bibliográfico e documental, entrevistas não padronizadas e estudos de caso. Então, a exploratória, ela pode assumir um caráter de pesquisa bibliográfica e a gente consegue uma visão geral de determinado fato. Então, esses são pontos importantes da pesquisa exploratória. O outro tipo que nós temos, outra classificação, é a descritiva, onde que o objetivo é descrever as características de determinada população ou fenômeno ou estabelecimento de relações entre variáveis. Então, quais são as características dessa população, desse fenômeno? É o objetivo desse tipo de pesquisa. São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título e uma de suas características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados. Então, olha que importante. Quando nós falamos aqui dessas técnicas padronizadas, então há uma padronização na coleta de dados. Independente do tipo de pesquisa, nessa fase que é a coleta de dados, que é no momento que você vai a campo, que você vai colher os seus dados para depois organizá-los, apurá-los, analisá-los, e aí nós termos informações sobre a sua pesquisa, essas técnicas elas precisam ser padronizadas. Por quê? Não é de qualquer forma que nós realizamos uma coleta de dados. Então, eu preciso ter uma forma padronizada, eu preciso ter uma padronização para isso. Quando a gente pensa aí em produção de algum tipo de alimento, então tem uma determinada empresa que produz um envasamento de leite. Você acha que é de qualquer forma que ela faz o envasamento, coloca ali, seja numa garrafa PET ou numa caixa Tetra Pak, é de qualquer forma? Não.
ela tem uma padronização, porque nós temos que pensar aí em alguns pontos. Tem aí proliferação de micro-organismos, ela precisa ficar um certo tempo numa prateleira, então dependendo, ela não vai ser resfriada. Então são pontos importantes. Então tudo isso precisa ser padronizado. E quando a gente fala em pesquisa ou coleta de dados, isso também precisa acontecer. Mas, professora, tem pesquisas que você pode coletar esses dados com amigos, colegas de trabalho, isso não tem muita diferença. Ok, depende do tipo de pesquisa, depende do tipo de amostragem que você está utilizando. Qual que é a sua amostra? Se você selecionar os dados, coletar os seus dados com colegas de trabalho, com alunos que você der aula, é o suficiente para que a sua pesquisa seja representativa e responda de forma objetiva e clara o seu problema e você consiga fazer uma generalização para todas as situações, ok. Mas tem pesquisas que essa coleta de dados, a padronização é muito importante. Precisa ser levado à risca, com muito rigor, essa coleta de dados. Então, nós falamos aí da pesquisa exploratória, dessa pesquisa descritiva. Vamos conhecer um outro tipo de pesquisa. A pesquisa explicativa. Esse tipo de pesquisa, ela acaba sendo uma pesquisa mais complexa e delicada. Por quê? Porque há muito risco de erros. Então, essa tem que ter uma atenção especial. Pesquisas explicativas são aquelas pesquisas que têm como preocupação central identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Então, ela quer explicar esses fenômenos e como se dá esse conhecimento da realidade. Então, essa ocorrência de fenômenos está ligada a esse tipo de pesquisa que é explicativa. Esse tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão e o porquê das coisas. Então, com relação a essa explicação do porquê, da realidade, da ocorrência de fenômenos, desses acontecimentos, está relacionado a esse tipo de pesquisa explicativa. E é o tipo mais complexo e delicado, já que o risco de cometer erros aumenta consideravelmente. Então, olha que importante. Ela é muito delicada quando nós comparamos com a pesquisa descritiva e a exploratória. Então, a explicativa tem que ter um cuidado a mais no momento de você identificar esses fatores que vão contribuir para essa ocorrência de fenômenos, para esse conhecimento da realidade. Quando a gente fala em pesquisa social, de acordo com o autor Gil, os dois tipos de pesquisas que mais os pesquisadores sociais utilizam são as pesquisas descritivas e exploratórias. Então, nós vimos aí esses três tipos de pesquisas de acordo com a classificação e com o seu objetivo. Então, como que elas são classificadas? De acordo com o objetivo, com a intenção que cada uma delas possui. Falando dessa classificação, eu falei também de alguns pontos que precisam, ou etapas que a pesquisa precisa passar. Precisa ter um planejamento, precisa ter essa coleta de dados, precisa ter uma apuração, precisa ter uma análise. Então, todas essas etapas que a pesquisa precisa passar. E são dessas etapas que nós vamos falar agora. Veja. Aqui nós podemos chamar de etapas ou também fases da pesquisa. Eu quero te mostrar detalhes de cada uma delas. Então, a primeira que nós temos ali é a definição do problema. Essa é a primeira etapa da pesquisa. Então, o que é definir um problema? Qual que é o seu objetivo? Qual que é a sua intenção? O que vai ser estudado? Aqui na câmera de documentos, eu tenho então... Opa! Vamos arrumar aqui.
Aqui, então, ó, essa é a primeira fase que nós temos, a definição do problema. Então, saber aquilo que se pretende pesquisar. Então, é importante que você saiba aquilo que você quer pesquisar. Qual que é o seu objetivo, qual que é a sua intenção. Isso é muito importante quando nós falamos de pesquisa. Por quê? Porque é desse ponto que vai partir. O que você quer pesquisar? O que na sua realidade precisa de melhorias, precisa ser modificado? Qual que é a sua intenção? Então, nós partimos para a definição do problema. Então, você saber aquilo que se pretende pesquisar. Nós temos, então, a próxima etapa, que está ali no quadro, que é o planejamento. Isso, ali em verde nós temos o planejamento. Depois que você definiu o seu problema, você já sabe o que você quer pesquisar, a próxima etapa é você se planejar. Aqui eu tenho, então, outras características. Então, é a formulação de um plano adequado para a coleta de dados. É o seu planejamento. Quando nós pensamos no nosso dia a dia, esse planejamento ocorre de forma que às vezes nós nem percebemos que estamos nos planejando. Mas seja de manhã, você acorda, você tem que ir trabalhar, você tem que ir ao mercado, você tem que pagar algumas contas, precisa abastecer o carro, hoje eu tenho aula, ou amanhã eu tenho prova. Então, olha a quantidade de coisas. Você precisa realizar um planejamento. E na pesquisa não é diferente. Quando a gente fala em planejamento, eu estou falando em planejamento do meu dia a dia e também para a pesquisa é importante. Eu preciso me planejar, eu preciso saber quais são os próximos passos. Então, você pode fazer um cronograma para fazer um planejamento das próximas etapas, você anota essas datas, né, de forma que vão auxiliar na continuidade dessa pesquisa. Então, se você já sabe o problema, você precisa realizar um planejamento para as próximas etapas que virão. Você vai precisar coletar dados, organizar esses dados, apurar esses dados, analisá-los, então, de forma que o próximo passo é se planejar. Depois que você se planejou, qual que é o próximo passo? Vejamos no quadro. É você coletar os dados. Então, o próximo passo é a coleta de dados. Quais são essas características, então, para a coleta de dados? Refere-se à obtenção, reunião e registro sistemático de dados, com objetivo determinado. Então, é nesse momento que você vai ter os seus registros, que você vai ter os seus dados, aquilo que realmente você vai utilizar na sua pesquisa. E quando a gente fala em coleta de dados, nós podemos ter algumas fontes para essas coletas de dados. Eu posso ter uma fonte que é primária, que aí é o seguinte: a fonte primária é você que vai a campo realizar essa coleta. Você, como pesquisador, você vai coletar esses dados. Você pode fazer uma entrevista, é uma forma de coleta de dados. Você pode ter questionário, também é uma forma de coleta de dados. Você pode ir num centro de referência, conversar com algumas mães que são atendidas para saber a opinião delas a respeito do atendimento, a respeito da devolutiva que elas têm nesse determinado centro de referência. Então, você vai a campo para realizar essa pesquisa. Nós chamamos de dados primários. Os dados secundários são aqueles dados que você utiliza porque outra pessoa os coletou. Então, nós podemos pensar em algumas agências do governo, por exemplo, o IBGE. Você pode acessar o site do IBGE, tem muitas informações a respeito de censos, a respeito das políticas públicas, a respeito dos indicadores sociais, e você pode utilizar essas informações para suas pesquisas. Ou você pode utilizar outros dados que um pesquisador coletou e acabou não utilizando, e são esses dados que você vai utilizar para a sua pesquisa. E aí nós falamos que são dados secundários, porque outra pessoa,
um outro órgão coletor para fazer o uso, para fazer a pesquisa. Qual que é a outra etapa? Vamos ver. A apuração dos dados. Depois dos dados coletados, nós precisamos apurá-los. O que que é essa apuração dos dados? Vamos ver. É reunir os dados através da sua contagem e agrupamento. Então, você vai fazer uma forma de fazer uma sumarização, uma apuração e um trabalho de condensação e de tabulação desses dados. Então, se você tem uma quantidade muito grande, você pode fazer um resumo desses dados, você vai fazer o processamento desses dados. Aqui é um momento de organização. Você pode organizar em forma de listas, você pode fazer aí uma tabulação de todos esses dados. A outra fase que nós temos é no quadro nós temos ali a apresentação dos dados. Depois que você coletou, apurou, você precisa apresentar os dados. De que forma você vai apresentá-los? Então, você vai mostrar os resultados obtidos na coleta e na organização. E aí nós podemos falar de duas formas de apresentação dos dados, por meio de tabelas e por meio de gráficos. As tabelas, elas podem ser consideradas como apresentações numéricas, então uma apresentação numérica, e a apresentação gráfica é uma apresentação geométrica. Tanto a tabela quanto o gráfico acaba nos dando uma visão rápida e clara daquilo que o pesquisador ele se propôs a fazer, daquilo que o pesquisador ele quis mostrar, ele quis identificar. E nós vamos falar mais a respeito desses dois assuntos, então, da apresentação tabular e da gráfica, na nossa próxima aula, porque nós vamos construir tabelas, interpretar também gráficos e tabelas, ver quais são os tipos de gráficos que nós temos, de que forma esses gráficos eles podem nos auxiliar nessa pesquisa e nessa apresentação e organização desses dados. A última fase que nós temos é a análise e interpretação dos dados. Um ponto que eu gostaria de salientar é que há autores que dizem que a última etapa é a apresentação dos dados. Tem autores que diz que a última etapa é a análise e interpretação. Como eu disse anteriormente, com relação às nomenclaturas, tudo isso vai depender do tipo de que autor que nós estamos utilizando. Então, com base nesses pontos, nós vamos então considerar a apresentação e a análise. Independente da ordem, o que importa é a gente saber algumas características de acordo dessas etapas. Então, quando a gente fala em análise e interpretação dos dados, quais são as características importantes? É uma fase mais importante e mais delicada, por quê? Porque é nesse momento que você vai trabalhar com os dados que você tem. É nesse momento que você vai analisar e interpretar esses dados. O interesse maior é tirar conclusões que vão auxiliar o pesquisador a resolver o seu problema. Nós partimos de um problema lá no início. Se planejou. Todas essas fases, o objetivo maior é resolver o seu problema de pesquisa. Então, tirar conclusões, tomar decisões, fazer generalizações. Esses são pontos importantes. E ele está ligada essencialmente ao cálculo de medidas, cuja finalidade principal é descrever o fenômeno. Então, olha que importante. Quando nós falamos aí dessas etapas, considerando essa última etapa como a mais importante, porque é nesse momento que você vai verificar. Será que eu consegui responder o problema que eu tinha lá no início? Será que eu consegui resolver o meu problema? Será que com essa pesquisa que eu desenvolvi, eu pude de alguma forma auxiliar uma determinada realidade, resolver o problema de um determinado local?
Então, é importante essa fase, porque nós também falamos da tomada de decisão. Quando eu tenho uma tomada de decisão, eu tenho que realizar uma modificação ou trazer alguma melhoria ou de alguma forma. Nós também pensamos na generalização. Lembra quando eu falei de população e amostra? Que quando a gente utiliza a amostra, ela tem que ser representativa, porque quando eu for fazer a generalização para toda a minha população, ela precisa representar fielmente todas essas características. Então, esse é um ponto importante quando a gente fala na análise e na interpretação dos dados. E é nesse momento que as hipóteses elas são testadas. Por quê? Quando você partiu do seu problema, você tinha algumas conjecturas, você acreditava que aquele determinado problema ocorria por determinadas circunstâncias, e aí no decorrer dessa pesquisa, no desenvolvimento de todas essas fases, você chega a uma hipótese, e aí você consegue validar e verificar, será que essas conjecturas, elas eram realmente verdadeiras? Será que você chegou a uma resposta a todos esses problemas ou a esse problema que você tinha? Então, essas são as fases da pesquisa. Então, a gente passa pelo problema, pelo planejamento, pela coleta de dados, pela organização, pela apresentação e pela análise desses dados. Então, nós já falamos do que é a pesquisa, pesquisa pura, pesquisa aplicada, vimos o que é a pesquisa, falamos da classificação de acordo com os objetivos e vimos há pouco quais são as etapas ou também fases de uma pesquisa. Agora, com base nesses conceitos que nós vimos, nós teremos agora um momento de interação. Nós vamos utilizar o Kahoot, que é esse jogo que nós utilizamos na aula anterior e hoje nós vamos utilizá-lo novamente. Ali no quadro eu tenho o site que você pode acessar. Então, eu comentei que não necessariamente você precisa baixar o aplicativo. Você pode utilizá-lo aí na internet, no seu navegador. Então, kahoot.it. Quando você acessar o kahoot.it, vai ser pedido para você um PIN. O PIN que é esse número, né, que você precisa acessar para participar das perguntas, dos questionamentos que vai ser colocado na aula de hoje. Então, a tutora Márcia ela já passou, né, havia passado para vocês o PIN, então é esse número aqui, ó, 453624. Vamos entrar, participar da aula. Então, acessem lá, kahoot.it e vamos jogar e participar da aula de hoje. Olá, estão entrando, 9 jogadores nós temos. 11, olá. Muito bem, estou gostando de ver. Dani, Rose, a Ana, Eli, Marli, Edivan. Vamos lá. Olha lá, 20 jogadores. – 25 já. – 28, 27. Olha lá, 31 jogadores. Mais algum? Olá, mais um tempinho pra gente colocar a questão. Olá, nossa, 43 jogadores. Vamos lá. E aí, mais algum? 45, 44, 46. Olha lá, vamos chegar nos 50. Olha lá que maravilha! 55.
58, 59. Olha, que beleza. Posso, então? Vou colocar a questão, hein? Vou pressionar Start. Mais alguém? Então, vamos lá, ó. Com 64 jogadores. Então, Start. Daqui a pouco vai aparecer a questão para você. É um processo de investigação que se interessa em descobrir respostas para problemas. Olha lá, 30 segundos, hein? Tem as 4 alternativas ali. Você precisa selecionar a que você acha que é a correta. Olha lá, 44 já responderam. Temos 8 segundos. 6, 5, 2, 1. Olha lá! 49 pessoas acertaram. Então, a resposta correta é pesquisa. O que é esse processo de investigação? Eu comentei bastante quando a gente falou de pesquisa que ela é um processo. Então, é um processo que vai investigar em descobrir a resposta para determinados problemas. Então, o que os outros... Vamos comentar um pouquinho a respeito dos outros termos que eu coloquei. População. População, nós vimos que é a característica do todo, e isso não é esse processo de investigação. A amostra, ela é uma parte da população. E o método é aquele método que você vai utilizar para desenvolver a sua pesquisa. Então, é um processo de investigação que se interessa em descobrir respostas para problemas, é a pesquisa. Muito bem. Vamos então ver aqui, ó, o nosso ranking. Vai aparecer? Vamos ver se vai aparecer. Ah, essa daqui fica para depois. Essa a gente vê depois, ok? Depois eu retomo essa questão no final da nossa aula. E aí nós vamos ver ali qual que é o ranking, quem foram os que responderam primeiro e acertaram aí a nossa questão de aula. Mas o mais importante é a sua participação, o seu interesse, né, em tá participando desse jogo, desse momento de interatividade da nossa aula. Nós falamos aí dessas etapas, dessas fases do trabalho estatístico, falamos da pesquisa pura, da pesquisa aplicada, e agora nós vamos ver alguns métodos de pesquisa. O que são esses métodos? É naquele momento que você vai realizar a coleta. Como que vai ser o método de coleta que você vai realizar? Como que você vai selecionar esse método? Veja no quadro. Quais são os métodos mais úteis e empregados por sociopesquisadores? O experimento, então nós vamos ver detalhes e ver o que é esse experimento. A observação participativa e a análise secundária. Nós vamos falar desses 3 métodos na aula de hoje. Professora, só tem ou só existe esses 3 métodos? Não. Temos outros métodos outros métodos de pesquisa, mas nós vamos falar principalmente desses 3. Começando pelo experimento. O experimento, ele é diferente, então, diferentemente da observação cotidiana, ou que é uma outra abordagem de pesquisa, o experimento, ele vai se distinguir pelo nível de controle que um pesquisador é capaz de aplicar a situação de pesquisa. Então, qual que é esse nível de controle? Quais são as influências, quais são as variáveis que ele utiliza? Em um experimento, pesquisadores realmente manipulam uma ou mais das variáveis independentes às quais seus indivíduos estão expostos. Então, no experimento, acontece o quê? Uma
manipulação dessas variáveis. Então, nesse experimento, objetos, né, eles são submetidos a influências de certas variáveis, em condições controladas e conhecidas pelo pesquisador. Então, há uma manipulação. A manipulação ocorre quando um pesquisador designa a variável independente a um grupo de pessoas, que é chamado de grupo experimental, mas a retira de outro grupo de pessoas, chamado de grupo de controle. Todas as outras diferenças iniciais entre os grupos experimentais e de controle são eliminadas, atribuindo-se sujeitos aleatoriamente às condições experimentais e de controle. Esse tipo de pesquisa acaba sendo aplicado em poucos casos. Por quê? Porque tem a questão ética, a questão moral. Então, por quê? Porque acaba sendo realizada uma manipulação mesmo. Então, a gente pode pensar num exemplo que não é na sua área, mas vamos imaginar aí alguns animais em laboratório. Acontece quando o pesquisador ele vai realizar um experimento. Ele pode ter, vamos pensar lá em alguns ratos. O pesquisador ele pode colocar alguns ratos submetidos a uma determinada iluminação e outros ratos ele não vai querer colocar essa iluminação e ele vai analisar. Será que tem diferença na reação deles tendo ou não essa iluminação? E aí nós consideramos um chamado de grupo de controle e o outro grupo experimental. Qual que é o grupo de controle? É aquele grupo que não recebeu a iluminação. É com base nesse grupo que ele vai analisar esse grupo experimental, que é o grupo que recebeu essa iluminação de uma determinada luz. Podemos pensar aí em sementes germinadas com um determinado agrotóxico. Será que essas sementes elas vão germinar mais rápido? E aí eu te convido a pensar no exemplo na sua área. Como seria um exemplo, um método que seria utilizado o experimento? Fazer o experimento com algumas pessoas, então, como que você faria um experimento na sua área? Então, nós temos esse grupo experimental e um grupo que é chamado grupo de controle. Nós falamos do experimento, vamos conhecer agora um outro método de pesquisa. Outro método é a observação participativa, que também pode ser considerada ou chamada de observacional. Ela é um método de pesquisa amplamente utilizado, por meio da qual um pesquisador ele participa da vida cotidiana das pessoas sendo estudadas, seja abertamente no papel de pesquisador, seja veladamente em algum papel disfarçado, observando o que ocorre, ouvindo o que é dito e questionando-as por um período de tempo. Então, como o próprio nome diz, tem a observação, tem a participação do pesquisador. No momento dessa participação, pode ser que os pesquisados eles saibam que aquele pesquisador ele é um pesquisador, que ele está realizando uma pesquisa, que você sabe que está participando da pesquisa. Tem situações em que o pesquisador ele não se identifica como um pesquisador, ele se identifica como uma pessoa que está ali numa conversa, que está fazendo, que é comum ali entre todas as pessoas, mas ele está fazendo a sua pesquisa, ele está coletando seus dados, ele está fazendo a sua observação. Esse tipo de pesquisa, ele acaba sendo mais utilizado na pesquisa social e ele traz aí dados bem importantes, dados comprovados, então acaba sendo a mais utilizada. Então o pesquisador ele participa, independente se os pesquisados sabem ou não que estão sendo pesquisados. Então é observação participativa. Ou tem alguns autores que utilizam nomenclatura apenas de observação. Temos um outro método
que é a análise secundária. Vamos ver detalhes. É possível que o pesquisador social não colete os próprios dados, mas utilize conjuntos de dados previamente coletados ou reunidos por outros pesquisadores, frequentemente chamados de dados de arquivo. Tais informações vêm do governo, de agências privadas e até mesmo de faculdades e universidades. Aqui é aquela ideia de dado secundário. Por quê? Porque o pesquisador, ele vai utilizar dados que foram coletados por outros pesquisadores, que pode ser informações vinda do governo, de agências privadas e até mesmo faculdades e universidades. Nós podemos pensar aí do IBGE, eu já comentei anteriormente, então, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, temos muitas informações, dados de arquivos nesse site. Se você está interessado com relação à educação, você pode acessar o site do MEC. Com relação à saúde, o SISU, entre outros, o site do SUS, desculpem. Então, outros sites do governo que vão te fornecer informações que podem auxiliar na sua pesquisa. Então, são dados de arquivo ou em outras agências privadas que vão te fornecer essas informações para você realizar a pesquisa. Quando a gente fala dessa análise secundária, outras características são importantes. Veja, o pesquisador social não é, portanto, o principal analista ou o primeiro a analisar os dados. Por quê? Porque se você utilizou dados de agências, ou dados de arquivo, dados do governo, outras pessoas pode ser que já tenham utilizado esses dados. Então, você não vai ser o primeiro a fazer essa análise. E mesmo que você utilize dados que um outro pesquisador coletou, se ele coletou, pode ser que ele tenha utilizado na sua pesquisa. Então, você não vai ser o primeiro a fazer a análise dos dados. Desse modo, o que quer que ele faça para examinar os dados é chamado de quê? Uma análise secundária. Nesse caso, independe se você foi o primeiro ou não a realizar essa análise. Por quê? Quando a gente fala em pesquisa, é subjetivo. Então, por exemplo, a gente tem uma quantidade de dados que serão tratados, analisados, para nós termos o quê? Informações. Se eu faço esse tratamento, essa análise desses dados que foi coletado por um pesquisador, pode ser que nós tenhamos aí um resultado de pesquisa. Se você fizer uma análise, um tratamento desses dados que foi coletado por esse mesmo pesquisador, pode ser que nós tenhamos outra resposta para esse problema de pesquisa. Por quê? Depende do olhar, depende do sujeito. Então, a pesquisa ela acaba sendo subjetiva. Depende do seu arcabouço teórico, depende também qual é o seu foco. Pode ser que eu foque em um determinado objeto e você foque em outro objeto. Então, independente se você vai ser o primeiro ou não a fazer essa análise, o importante é que a sua pesquisa saia e a sua pesquisa ela contribua para o desenvolvimento, para essa realidade social e a modificação dessa determinada realidade. Eu tenho mais algumas características desse tipo de método. Essa abordagem tem uma vantagem sobre a coleta de dados em primeira mão. Qual que é a vantagem? É rápido e fácil, por quê? Porque outra pessoa coletou e já você vai ter em mãos esses dados. Mas mesmo assim, explora dados que podem ter sido reunidos de uma maneira cientificamente sofisticada. Por mais que ela seja rápida e fácil você ter em mãos esses dados, ela mesmo assim, ela continua sendo sofisticada. Porque dependendo da maneira que foi coletado esses dados eles são cientificamente comprovados. E também
o pesquisador ele é limitado ao que está disponível e não tem voz ativa sobre como as variáveis são definidas e medidas. Por que isso? Você vai utilizar aquilo que está disponível para você. Outra pessoa coletou, você utilizou um site do governo, uma instituição pública, é com aqueles dados que você vai trabalhar. Então, você se limita àqueles. Se você não quer utilizar esses dados, você que vai fazer a coleta e nós consideramos como dados primários. E aí eu não tenho uma análise secundária. Então, nós falamos desses 3 métodos. O experimento, em que nós vamos ter aí um grupo que é chamado grupo experimental e o grupo de controle. Sempre o grupo experimental que ele vai receber interferência de uma determinada variável. Que variável é essa? Essa variável vai depender do tipo de pesquisa que você está desenvolvendo. Então, a gente pode imaginar nos 2 exemplos que eu te dei, que a variável seja a utilização de agrotóxicos e a utilização dessa luz, a influência dessa luz nesses animais. Então, a variável é essa. E a variável, ela é colocada ou ela é influenciada nesse grupo experimental, analisando sempre em relação ao grupo de controle. Um outro tipo de método que nós falamos foi a observação participativa, em que o pesquisador ele vai coletar os seus dados, ele vai participar, né, ele vai fazer uma observação, então ele vai participar dessa coleta de dados. E por último, nós falamos da análise secundária, em que o pesquisador ele vai utilizar dados que foram coletados por outro pesquisador, ou por uma agência do governo, ou por uma agência privada. Nós falamos desses 3 métodos. Agora eu vou ter uma atividade para que você resolva e classifique cada uma das situações que nós temos, se foi utilizado qual método? Experimento, análise secundária ou observação participativa. Veja. Uma cientista política, ela realiza uma série de estudos para descobrir mais a respeito da população eleitora de sua cidade natal nos Estados Unidos. Para cada uma das situações de pesquisa, identifique sua estratégia. Experimento, levantamento, análise de conteúdo, observação participativa, análise secundária. Nós vimos na nossa aula o experimento, observação participativa e análise secundária. Então, é sobre esses 3 métodos que você vai classificar as estratégias que ela utilizou. Aqueles 2 são outros métodos, como eu comentei anteriormente, que nós não temos só esses 3, nós temos outros. Nós temos o levantamento, a análise de conteúdo também é um. O item A, o item B e o item C. Então, eu vou deixar aí para que você analise cada uma daquelas 3 situações e classifique com base nesses 3 métodos que nós acabamos de ver. Logo eu retorno para corrigirmos.
Então, muito obrigada pelas contribuições. Então, vários polos participaram. Obrigada pelas respostas de vocês. Então, nós vamos corrigir agora essa atividade. Vamos ao quadro. O primeiro item é o item A, que a gente precisa classificar. Então, nós temos que homens votam mais do que mulheres. Para encontrar a resposta, a pesquisadora ela analisa dados coletados pelo US Bureau of the Census. Então, o que essa pesquisadora ela realizou? Ela foi fazer uma pesquisa em dados que já foram coletados por meio desse Bureau of the Census. Então, é um arquivo, né, de governo. Então, qual que é o tipo de método que ela analisou, que ela utilizou? Ela utilizou a análise secundária. Por quê? Ela utilizou dados que já haviam sido coletados por meio dessa secundária, por meio desse instituto. Item B. Quão organizado é o processo de eleição? No dia da eleição, o pesquisador ele vai para um local de votação, finge ser apenas mais um eleitor e observa quão rápida e eficientemente os eleitores passam pelo processo de votação. O item B é classificado como observação participativa. Por quê? Porque o pesquisador... Deixa eu escrever novamente. Observação participativa. Por quê? Porque o pesquisador, ele participa, ele vai observar e vai participar ali dessa coleta de dados. E por fim, o item C diz o seguinte: a chance das pessoas votarem é maior se elas estiverem bem informadas a respeito dos candidatos? Para encontrar a resposta, o pesquisador fornece informações detalhadas sobre os candidatos para um grupo aleatório de cidadãos com mais de 18 anos e compara seu comparecimento nas urnas no dia de eleição ao comparecimento de um grupo de cidadãos com mais de 18 anos que não receberam as informações. Então, veja, esse método utilizado é o experimento. Por que, professora, que é o experimento? Porque nós temos ali dois grupos. O grupo que recebeu essas informações desse pesquisador, que é chamado de grupo experimental, o grupo recebeu as informações, e um outro grupo que não recebeu as informações, que é o chamado grupo de controle. Então, a gente consegue aí identificar em cada uma dessas situações qual foi o grupo sendo considerado como um grupo experimental, aquele que recebeu uma determinada variável. Então, tínhamos dois grupos, um recebeu a informação e o outro não recebeu a informação. O grupo que recebeu a informação é chamado de grupo experimental. O que não recebeu é chamado de grupo de controle. Então, eu gostaria de novamente agradecer a participação de todos vocês. Eu vi que vocês participaram naquela questão de reflexão, quando nós falamos lá da importância da pesquisa social. Vocês participando aí do Kahoot, que é uma ferramenta, um jogo de interatividade da nossa aula. Vocês participaram agora novamente nessa atividade proposta com relação a esses métodos de pesquisa. Então, nós temos aí Pernambuco, Rio Grande do Sul, Bahia, Santa Catarina, Alagoas, todos participando da aula de hoje e eu agradeço novamente. Então, eu vou recapitular um pouquinho o que nós vimos na aula de hoje para nós fazermos a nossa última interação da aula de hoje. Então, nós falamos hoje de pesquisa, que é um processo
por meio da qual nós temos um problema e eu quero uma resposta para esse problema, eu quero resolver esse problema. Então, a pesquisa ela vai auxiliar na obtenção dessa resposta. Nós falamos da pesquisa aplicada e da pesquisa pura, falamos da classificação descritiva, explicativa e exploratória e falamos desses métodos de pesquisa, de coleta, né? Análise secundária, observação participativa e o experimento. E também falamos daquelas fases: problema, qual que é o seu problema, o seu planejamento, coleta de dados, apuração e organização dos dados, a apresentação dos dados e a análise desses dados. E agora nós vamos fazer novamente um jogo. Então vamos aí com base em todos esses conhecimentos da aula de hoje. Ali no quadro eu tenho o site novamente, então kahoot.it, e você vai precisar acessar novamente, ok? Nós temos ali o PIN. Como eu tive que fechar, nós temos outro PIN, 204.090. Então, 20, 40, 90. Olha lá, já tem 4 pessoas, 4 jogadores. A Andréia, a Bianca, a Ana, Vilhena, Rondônia, desculpa. E aí, ó, Eliane, várias pessoas, 13 jogadores. Vamos lá. Ó, tô gostando de ver, 19, 20. Vamos continuar participando para a última atividade da aula de hoje. Olha lá, 27. Vamos conseguir 30? Olha lá, 29. 30 jogadores. Posso lançar a questão, então? 30, mais alguém? Olha lá, 32. Mais 15 segundinhos para você entrar e jogar. Olha lá, a Preta, o Paulo, a Adna, o Pedro, a Pamela. Mais alguém? Então, vamos lá, ó. 34 jogadores. 35, 36. Vou lançar a questão. Então, prestando bastante atenção, hein? Olha lá, 38. Vamos fechar com 40 e eu vou dar o start. Mais um. 39. Então, vamos lá. Start. Olha lá que tá chegando a questão, hein? Saber aquilo que se pretende pesquisar refere-se a qual fase da pesquisa? Vamos lá. Olha ali algumas opções. Você tem 25 segundos. Olha lá, 3 responderam. 4, 5. Muito bem, você tem mais 15 segundos. Vamos lá. 9, 8, 7, 6, 5. Olha lá, 31 responderam. Ainda tem gente sem responder. 1, olha lá. Então, saber aquilo que se pretende pesquisar refere-se a qual fase da pesquisa? A definição do problema. Então, quando você define o problema, quando você sabe aquilo que você pretende pesquisar, qual que é o seu objetivo, qual que é o seu objeto de pesquisa, diz respeito à definição do problema. A apresentação dos dados são aquelas duas ferramentas estatísticas que a gente utiliza, gráfico e tabela. Coleta de dados é o momento que você vai fazer a coleta, que você pode ir a campo, são aqueles dados primários, ou os dados secundários, que são aqueles dados utilizados por órgãos do governo, e aí são esses dados coletados. E o planejamento, que é no momento que você vai se planejar, que você vai fazer um cronograma, que você vai verificar quais são as próximas etapas, que é um planejamento. Então, estamos aí finalizando a nossa aula. Nós falamos hoje da pesquisa, da importância da pesquisa, e aí eu te convido a refletir sobre isso no decorrer aí dos seus estudos. Só para finalizarmos alguns pontinhos importantes.
Não deixe de estudar na última hora, tente rever a aula, rever as atividades que você tem o seu livro da disciplina, dê uma olhada, retome, porque nós temos muitos pontos importantes. Hoje falamos da pesquisa, dessas fases. Na próxima aula nós vamos falar da apresentação e organização dos dados, utilizando duas ferramentas, as tabelas e os gráficos. Então assim eu finalizo e até a nossa próxima aula.